Olá, turma do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o gênero textual História em Quadrinhos. Antes de compreendermos melhor esse gênero textual, vamos analisar o seu conceito. O que é História em Quadrinhos? É uma sequência de textos e imagens com o objetivo de narrar, ou seja, de contar uma história, e são em geral publicadas no formato de revistas, de livros ou em tiras publicadas em revistas e jornais. Interessante observar que o advento da tecnologia também nos proporciona o acesso às histórias em quadrinhos em formato digital, nas mídias em geral. Bom, aqui nós temos algumas características desse gênero. Apresenta os elementos básicos de uma narrativa, ou seja, ela possui o enredo, personagens, tempo, lugar e toda essa história tem um desfecho. Então, esses balões, eles são variados e eles servem de suporte para o diálogo das personagens ou para mostrarem as suas ideias. Continuando, as histórias em quadrinhos são consideradas textos literários de entretenimento e esse gênero textual é utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens, o que facilita a compreensão do leitor. Em geral, apresenta uma linguagem mista, ou seja, é formado de uma sequência de imagens verbais e não verbais combinadas, ou seja, linguagem verbal e não verbal atuam juntas para que ocorra o processo de comunicação. Bom, aqui eu coloquei como exemplo alguns balões de fala, de pensamento, de grito, de cochicho, de amor e ideia. Sempre lembrando que a linguagem ela é adaptada ao contexto situacional. E os balões de fala, como estão trabalhando junto com a linguagem, nesse processo, eles vão servir como uma ferramenta nessa compreensão da narrativa e também funcionando como uma ferramenta educacional. Nós vamos ver mais à frente que as histórias em quadrinhos têm esse objetivo de contextualizar inúmeros assuntos dentro da língua portuguesa e também em outras áreas do conhecimento. Bom, todo enunciado linguístico tem uma finalidade, certo? E as histórias em quadrinhos também têm essa finalidade. Ela tem como maior alvo o público infantil e familiar, mas também podem ser utilizadas como instrumento de ensino, por apresentarem muitas vezes assuntos informativos e educacionais, como o assunto mostrado na tira abaixo, que aborda o assunto drogas. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura comigo, tá bom? Olha aí. Eu já sabia. Quem sustenta o tráfico de drogas são os ricos. Bota mais uma dose de cachaça aí, mulher. A pinga acabou. Serve leite com soda cáustica? Observem que nessa associação de linguagem verbal e não verbal, nós observamos a presença de figuras de linguagem como a ironia. Bom, esse foi o nosso assunto da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Até a próxima aula.